Nós estamos agora compartilhando continuamente sobre o Evangelho da Bíblia. O Evangelho da Bíblia é o núcleo do que a própria Bíblia fala. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, está escrito que o propósito do registro da Bíblia é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, a Bíblia é um livro dado a nós para que creiamos em algo. Esse algo é o Evangelho. Crer no fato de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando cremos assim, recebemos vida. Desde o início até o fim, a Bíblia anuncia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Assim, podemos dizer que a Bíblia é cristocêntrica e cristo-objetiva. Por isso, a afirmação, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, precisa estar bem esclarecida para nós. Até aqui temos explicado o significado de Cristo e, em seguida, falaremos sobre por que Jesus é o Cristo. É claro que não significa que Jesus não era Cristo no princípio e só depois se tornou Cristo. Ele sempre foi Cristo desde o início, mas através da cruz e da ressurreição foi confirmado como Cristo e revelado a nós. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, está escrito: a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Alguns interpretam isso de forma errada, pensando que ele era apenas um homem comum e que, por morrer na cruz, se tornou Cristo. Mas não é assim. Ele é eternamente o Cristo desde o princípio. Ele veio como o Cristo e, pela cruz e ressurreição, manifestou-se a nós como o Cristo. Portanto, entender quem é Cristo está diretamente ligado ao problema fundamental do ser humano. Os problemas do homem começaram por uma questão que ele mesmo não poderia resolver. Por isso, Deus prometeu o Messias para salvar a humanidade. Então, qual é o problema do homem? Para entender isso, precisamos primeiro ver qual era o estado original da humanidade. O homem recebeu todas as bênçãos de Deus, mas perdeu tudo. Criado à imagem de Deus, perdeu essa imagem. O que era rei, tornou-se servo. O que era espiritual, morreu. O que era filho de Deus, tornou-se filho de Satanás. O que refletia a glória de Deus e revelava a Deus, tornou-se alguém incapaz de se aproximar de Deus. Ou seja, perdeu todas as bênçãos e caiu em estado miserável. Depois do acontecimento de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo 24, vemos o retrato do estado humano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o homem é descrito como em trevas, confusão e vazio. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o coração humano é descrito como enganoso e corrupto acima de todas as coisas. No Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fala que todos estão cansados e sobrecarregados. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 4 até 6, diz que da cabeça até os pés não há nada são, apenas feridas e chagas que não podem ser curadas. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 até 23, Jesus ensina que do coração humano procedem coisas impuras e perversas. E, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito que aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o juízo. Portanto, a morte não é o fim, mas conduz a um julgamento eterno. Outro ponto que não podemos perder. Quando o homem se separou de Deus, não apenas se tornou infeliz ou miserável, mas tornou-se inimigo de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10, lemos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21, também está escrito que éramos inimigos de Deus. Não é apenas um distanciamento superficial, mas inimizade contra Deus. Isso significa que estamos sob a ira de Deus. A cruz de Jesus revela tanto a justiça quanto o amor de Deus.
Ele é justo, retribuindo a cada um segundo as suas obras, mas também nos amou a ponto de entregar o seu Filho unigênito. Assim podemos dizer que o problema do homem é um só. Ele se separou de Deus. E a resposta também é uma só. O homem precisa encontrar a Deus. O único caminho é Cristo. E quem é o Cristo? Somente Jesus é o Cristo. Esse é o testemunho claro de toda a Bíblia. A atual condição da humanidade é trágica, inimiga de Deus e debaixo de sua ira. Precisamos reconhecer essa realidade. Nenhuma aparência exterior pode esconder isso. Somente o Salvador, o Cristo, pode resolver esse problema. Na próxima parte, continuaremos a explicar mais detalhadamente sobre a raiz do problema humano.